Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira nós temos um encontro para batermos um papo sobre pesquisas no campo da história, da geografia, do meio ambiente, da economia. Também falar de política, já que nós estamos num ano de eleições, é sempre bom a gente conversar sobre política. Mas o foco do nosso programa é atualizar você sobre as pesquisas, as monografias de graduação, as dissertações, as teses, e você se situar o que está sendo produzido dentro das universidades brasileiras, em especial na área de humanas, que é a minha área, né? E esse ano nós já fizemos vários programas retratando o regime militar, a ditadura civil-militar, que foi uma página negativa na nossa história. E é sempre bom a gente lembrar e discutir sobre o período da ditadura militar. Lembrar e discutir para sempre trabalharmos, lutarmos e impedirmos que aventureiros golpistas tentem derrubar a nossa democracia. Por isso que a gente tem sempre um posicionamento muito firme em defesa da democracia e em defesa, acima de tudo, da participação ativa de todos e todas no processo político do país. Você sabe como, durante a ditadura militar, como foi a participação das mulheres? Você conhece alguma mulher que lutou durante a ditadura militar, que atuou dentro do partido ou fora do partido em defesa da democracia? Você já leu sobre a participação das mulheres na luta política? O que você acha da atuação das mulheres na política brasileira? É bom refletir. É fundamental a participação de toda a sociedade no processo político. Cada um, cada uma tem a sua forma, tem o seu jeito, tem as suas ideias e tem as suas ações. É por isso que é importante nós termos pessoas capacitadas e dispostas a lutar pelos nossos direitos. E durante a ditadura militar, milhares foram as vítimas, homens e mulheres, do regime truculento imposto pela elite brasileira, os setores conservadores da Igreja Católica e Evangélica, com o apoio incondicional do capital americano e, claro, a força bruta dos militares. E é contra tudo isso que nós temos que lutar, impedir que o Brasil volte, né, às mãos dessas pessoas que não têm, nem nunca tiveram, nenhum respeito pelo próximo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma dessas, aliás, algumas dessas experiências a partir de narrativas, de memórias de pessoas que viveram o regime militar. Não saia daí. Depois da vinheta, um convidado, aliás, uma convidada para conversarmos sobre mulheres e ditadura militar. Hoje nós estamos recebendo a professora Tatiana Ellen Cavalcante Silva. Tatiana é colega do Departamento de História aqui da UERN. Tatiana é doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em História pela Universidade Federal da Paraíba e licenciada, graduada em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Já se vê que existe um processo de formação ali de muito respeito, porque são universidades de referência positiva. Tatiane, obrigado
por concordar em receber nossa equipe, em bater esse papo aqui conosco, amigo. Bom dia, Lemuel. Eu que agradeço a você o convite para falar aqui para os seus espectadores. Eu fico muito grata por poder expor para um público maior, né, a pesquisa que há muito tempo venho realizando. E principalmente agora, depois do fechamento do ciclo, né? A defesa da tese é sempre um momento especial na carreira acadêmica da gente. E aí, há muitos anos, venho me debruçando sobre essa temática, que foca em mulheres e ditadura. Em cada período da minha trajetória acadêmica, eu foquei no aspecto. E aí, no doutorado, mais especificamente, pensando memórias de mulheres durante a resistência à ditadura civil-militar e o encontro dessas mulheres numa colônia penal de Recife, onde elas foram presas. Tatiane, ela deu uma conferência na primeira semana de aula do curso de História da UERN, onde esteve presente um grande número de alunos da graduação e da pós-graduação em História, e também alunos de outros cursos da nossa Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. E chamou a atenção a pesquisa desenvolvida por Tatiane. Chamou a atenção pelos depoimentos, pela consulta que ela fez, pela árdua tarefa que ela desenvolveu, enfrentando inclusive a pandemia, e mesmo assim saiu com todas as dificuldades que ela enfrentou. Todos nós sabemos, quem estava produzindo algo durante a pandemia teve dificuldades, tanto de acesso a fontes, como também dificuldades pessoais, psicológicas. Como é que você está? Está bem? Está preparado? Consegue escrever? Todos esses problemas nós enfrentamos durante a ditadura militar. Aliás, desculpe, durante a pandemia. Tatiana, eu quero começar a perguntar o seguinte: quais as fontes e como você trabalhou essas fontes para chegar a desenvolver sua pesquisa? Ok, Lemuel. Eu acho que esse foi um dos desafios para a pesquisa, culminando o momento histórico do qual a gente estava, mas também a elaboração metodológica com um arcabouço de fontes muito diversificadas que eu elenquei para a pesquisa. Eu trabalhei com prontuários individuais do DOPS, que é uma documentação produzida pelo Exército. Trabalhei com dossiês do SNI sobre essas mulheres, então também uma documentação produzida à época da ditadura pelos órgãos de inteligência. Trabalhei com jornais, principalmente a partir dos jornais Diário de Pernambuco, também produzidos à época, e trabalhei com entrevistas escritas e orais que essas mulheres, ao longo, né, da sua vida, começaram a produzir entrevistas em diversos meios, tanto escritas quanto orais, e aí pensar também a diferenciação que há dessas entrevistas a partir de cada momento histórico em que essas entrevistas são realizadas. Além das entrevistas, a partir da metodologia de história oral, que eu realizei com elas. Eu acho que aquilo que me ajuda a conectar essa diversificação de fontes, também como fonte os relatórios das comissões nacional e as comissões estaduais, especificamente a Comissão Estadual de Recife, de Pernambuco, que é a Comissão Estadual Dom Helder Câmara, mas também utilizei da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, porque uma das mulheres que eu trabalho, o depoimento dela foi muito potente nessa comissão, né? Ela que fez a abertura dos depoimentos na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, que foi a dos Pandolfi. Então, esse arcabouço de fontes, acho que algo que me ajuda a ligar essas fontes para pensá-la metodologicamente é a produção discursiva que está nessas fontes, né? E aí, claro, a gente sabe que a produção discursiva, a partir de cada meio em que ela está inserida, ela precisa de questões específicas, né? Nos jornais, por exemplo, eu busquei perceber não só
como as mulheres, essas mulheres da qual eu pesquiso, as protagonistas da minha pesquisa, são retratadas, são discursadas, mas também como havia um discurso pró-regime vinculado nesses jornais, né? E como toda crítica ao regime, ele era rebatido nesses jornais. Nas fontes orais, principalmente, eu busco pensar como essas mulheres se constroem autobiograficamente e como elas produzem um discurso sobre si, produzindo a sua trajetória de militante política. Nos prontuários individuais e na documentação do SNI, eu busco pensar qual é esse discurso dos militares e dos órgãos de inteligência, como eles produzem essas mulheres como subversivas e como terroristas, né? Como isso perpassa não só a questão política, digamos, uma transgressão política, mas como isso perpassa uma transgressão moral e de gênero sobre os corpos que eu nomeio de corpas dessas mulheres. Então, eu acho que é um pouco desse discurso de cada um desses meios que eu tento metodologicamente cunhar sobre elas. Bem, estamos conversando com a professora Tatiane Ellen, do Departamento de História da UERN, sobre a sua tese de doutorado, defendida esse ano na Universidade Federal de Pernambuco, com o título Narradoras da Resistência: Mulheres, Memórias e Ditadura no Nordeste do Brasil, entre 64 e 85. Tatiane, quem eram essas protagonistas? Isso. Eu elenquei para a tese 7 protagonistas para essa pesquisa, né? A gente sabe que a quantidade de mulheres que participaram da militância e que foram presas é muito maior. Mas, para um trabalho ser verticalizado, a gente conseguir adensar as questões sobre esse trabalho, eu precisava elencar algumas delas, e isso perpassa muito pela escolha e as possibilidades que as fontes nos trazem, né? Então, a escolha dessas mulheres se deu também muito pelas possibilidades que eu tinha de fontes, de angariar fontes sobre elas. E aí eu elenquei 7. A Dulce Pandolfi, que é hoje uma historiadora, é pernambucana, mas mora há muitos anos no Rio de Janeiro, uma mulher de classe média e que entrou na militância a partir do movimento estudantil, mas posteriormente foi militar na ALN, né, a Ação Libertadora Nacional, e ajudou, inclusive, a construir uma célula dessa organização em Recife, em Pernambuco, e depois isso se alastra um pouco pelo Nordeste, principalmente indo para o Ceará, enfim. A Lília Godin também é pernambucana, nascida em Olinda, criada em Recife. A Lília foi militante, principalmente do movimento estudantil, junto com a Eridan Magalhães, que também é outra protagonista dessa pesquisa. A Eridan é paraibana, que foi para Recife para estudar, e lá encontrou o movimento estudantil, e junto com Lília militou e foi presa quando ainda era do movimento estudantil. Posteriormente, depois que elas saem, é que elas entram na ação popular. A Eridan vai para a clandestinidade e migra para o Rio Grande do Sul, fugindo do arcabouço repressivo que havia em Pernambuco, porque já tendo sido presa, estava fichada e, portanto, havia uma vigilância sobre ela. A Ivone, Maria Ivone Loureiro, é uma militante de Alagoas, mas que entrou na militância, nascida em Alagoas, mas que começou a militar também a partir do movimento estudantil em Pernambuco, em Recife, onde se encontrou com amigos que já conhecia de Alagoas, e isso a levou a se aproximar do grupo do PCBR, e por ter um companheiro que era do PCBR, o Odígias Carvalho, é um militante histórico também muito conhecido pelo assassinato e pelas torturas que sofreu. A Vera Rocha é uma militante do Ceará, que foi para Recife para fazer algumas atividades do partido, também nessa ideia de fugir da repressão no Ceará. E aí
quando chega para fazer essa ação, ainda na organização dessa ação, que seria o sequestro de um embaixador, ela e o grupo em que ela estava foram presas no aparelho, que eram as casas que os militantes alugavam para viver de forma clandestina. A Yara Falcon, que posteriormente escreveu, inclusive, uma autobiografia, A Ditadura que Eu Vivi, era uma militante da Bahia, que já havia passado por outros estados do Brasil, a exemplo de São Paulo, porque ela era muito próxima da POLOP, que é a política operária, e aí, também nesse itinerário de fugir da repressão, quando ela ficava conhecida no estado, ela fazia o deslocamento para outros. Foi para Pernambuco, muito pensando na militância operária que havia em Paulista. E aí, quando chegou, né, chegando em Pernambuco, a POLOP não era um partido, uma organização com força, então ela é da POLOP, mas ela se reúne com outros grupos que são mais fortes em Pernambuco, como a Ação Popular e como o PCBR. Então, mesmo sendo da POLOP, ela faz ações e tem relações com esses outros partidos, o que era muito comum para a época. E a Helena Serrazu, que também é uma cearense e que vai para Pernambuco para trabalhar na zona da mata canavieira, fazendo o trabalho dos partidos junto aos trabalhadores da zona da mata, né? É uma mulher de classe média, assim como todas essas outras, em sua maioria são mulheres de classe média, algumas classe média alta, e que entram em um outro movimento de vida e saem das suas famílias, né, para que possam realizar essa militância política, porque estar no partido não era apenas uma militância pontual, mas estar no partido passava a ser um modo de vida também. Então, nesse sentido, muitas delas falam desse afastamento que elas passam a ter com a família, pela dificuldade que era estar numa militância política de esquerda, junto aos seus familiares, que muitos recriminavam, inclusive pelo medo da repressão. Muitas das famílias dessas mulheres tinham um pensamento atrelado às esquerdas da época. Mas, ainda assim, havia um medo muito forte de que suas jovens filhas, de 18 a 23 anos, essa é a idade que elas estavam, fossem presas e torturadas, porque já se começava a entender o embrutecimento do regime e como a violência havia se institucionalizado nessa relação entre a política e a polícia, né? E aí muitas delas narram como era preciso burlar a própria família para conseguir fazer a militância política, né? Eu lembro da história da Lília, por exemplo, em que ela narra como foi necessário para ela entrar num atrito com o pai, porque ela tinha que fugir de casa sempre que ela ia para uma ação política. E até que um dia ela resolve passar o dia inteiro fora e diz: eu não vou voltar para casa porque o senhor não me deixa fazer militância política. E essa hoje é a minha vida, né? E aí ela encontra-se novamente com o pai, que vai buscá-la na universidade para conversar, e ela faz um acordo com ele de eu volto para casa, mas o senhor me deixa continuar fazendo as minhas ações políticas, né? E nesse caso da Lília, eram ações muito mais de pichação para fazer a denúncia sobre o regime, de distribuição de panfletos. Só que os horários em que essas mulheres muitas vezes tinham que estar fora de casa, numa década de 60, onde havia uma domesticidade muito forte sobre essas corpas, entravam em atrito com essa vida que as suas famílias achavam que elas tinham que ter enquanto mulheres, né? Em casos maiores ocorrem principalmente quando os seus familiares sabem que elas adentraram numa militância política de esquerda armada, né? Dos grupos que tomavam ações armadas para a produção dessa militância. Porque, além de tudo, entrava o estereótipo do banditismo, que muitas dessas famílias não conseguiam lidar, né? Ou associavam isso a outros momentos históricos sem entender por que essas mulheres que estavam num contexto social muito confortável escolhiam botar a sua própria vida em risco. Interessante. Você já, inclusive, entrou num ponto que eu gostaria de vir,
que era essa relação com a família, e a gente fica sempre surpreso quando escuta os depoimentos e que envolve a família, né? A preocupação dos dois lados, da militante ou do militante e dos pais, dos irmãos, que pode até ter o mesmo pensamento político, a mesma ideologia, mas como se trata de um filho ou de uma filha, pessoas jovens, 18, 19 anos, ainda adolescentes, mas com a maturidade política, com um pensamento muito firme, muito convicto do que quer. E, claro, isso com certeza geraria, como gerou, aquela crise familiar da preocupação dos seus filhos e de suas filhas poderem cair nas mãos da repressão, como a maioria delas terminou caindo. Tatiane, você pesquisou a Comissão da Verdade também. Né? Sim. Começou tanto, como você disse aí, lá de Pernambuco, a Dom Helder, como do Rio de Janeiro. O que foi que você extraiu dessa Comissão da Verdade? Ou o que a Comissão da Verdade conseguiu dar em termos de compensação? E eu não estou falando de compensação financeira, porque Sim. nada, nem 1 milhão é, cobre os problemas, os prejuízos políticos, emocionais, etc., de quem passou e sofreu da ditadura. Mas qual é o retorno para a história, para a memória, para as famílias, para a sociedade, que essas comissões da verdade, de fato, deu? Lemuel, meu foco no estudo das comissões foi pensar, não as comissões como um todo, claro, mas meu foco era como essas mulheres participaram dessas comissões. Mas aí é claro, né, que ao ler esses relatórios e ler uma historiografia que pensa esses relatórios, a gente elabora sobre isso também. E aí eu acho que nesse sentido, a gente tem toda uma historiografia que vem fazendo análises disso. Inicialmente surgiu muitas críticas às comissões, né? Porque a gente havia uma certa idealização do que deveria ser essas comissões e muita coisa não foi alcançada, inclusive porque a gente teve um processo interrompido do que seriam o projeto dessa comissão. Ela não se encerrava no relatório, né? O relatório seria basicamente um ponto de partida onde, ao saber os dados, as elaborações historiográficas poderiam utilizá-la como fonte, mas o arcabouço de fontes que permearam a construção desses relatórios estariam disponíveis ao público, né? E a partir daí começar a construir espaços de produção de diálogo e de reelaboração das memórias que se tem sobre a ditadura, né? Muitas vezes uma memória ainda muito focada no institucional do que foi essa ditadura e pensando o fim da ditadura em 85 como se esse processo ele não se mantivesse institucionalmente pesando no que é a nossa instituição democrática hoje, né, de Estado de Direito hoje, não no sentido de uma continuidade, mas como esses discursos, volta e meia, eles ressurgem na nossa sociedade, emergem na nossa sociedade, produzindo, atualmente, inclusive, um negacionismo sobre o que foi essa ditadura, né? O que foi esse regime que cesseou o direito, o Estado de Direito de boa parte da sociedade brasileira. E aí eu acho que as comissões, elas entram num ponto muito específico, pelo menos para a minha pesquisa, que foi a possibilidade dessas mulheres produzirem no espaço público uma memória política e que se mantivesse ativa politicamente, produzindo no presente debates sobre questões que ainda nos são tabus, como, por exemplo, a questão da tortura. Né? A Dulce Pandolfi, por exemplo, sempre que fala, ela diz: para mim não interessa falar só sobre as torturas que se cometeu durante a ditadura. Essas torturas continuam acontecendo diariamente nos cárceres do Brasil. E enquanto a gente não conseguir debater isso no nosso passado recente,
que é o período de ditadura militar, e como essas instituições produzem uma ideia de disciplinarização e estão imbuídas de uma biopolítica, né, essa política que perpassa o corpo, esse direito sobre a vida ou não de alguns indivíduos na nossa sociedade, nós não conseguiríamos debater por que até hoje, nas prisões, a gente tem pessoas sendo torturadas, né? Então, esse debate que a comissão possibilita, ela é essa relação desse passado de violência, mas com presente também de violência, né? Então, pensar essas mulheres que foram torturadas não é só para pensar esse passado ditatorial, ainda que seja extremamente necessário pensar esse passado ditatorial, mas é também pensar no nosso presente como essa violência no cárcere ela ainda perpetua, né? Enquanto torturas, e que não é continua não sendo um desvio quando há tortura. É um processo que é institucionalizado, né? As torturas nas prisões. E aí eu acho que nesse sentido a comissão ela abriu espaço para que muitas sujeitas e sujeitos que nunca tiveram a possibilidade de falar sobre suas experiências durante a ditadura militar pudessem agora publicizar essas histórias, essas experiências e produzir narrativas que, inclusive, não são só individuais, mas que são coletivas e que impelem aqueles e aquelas que não estão mais aqui para narrar suas experiências, né? Então, eu acho que essa abertura para o público sobre esse período histórico, o debate que suscitou socialmente, é um ponto muito positivo, né? Eu lembro que uma das coisas que me fez pensar um pouco sobre isso é como meus familiares, que minha avó, por exemplo, que não tem uma vida de estudos, que não tem uma vida que pensasse sobre outros períodos históricos, quando ela ouviu no Jornal Nacional falando sobre esse período e como havia mulheres e homens e crianças que foram torturados e assassinados, incluindo a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela dizia: minha filha, é impressionante como eu vivi nessa época e eu não sabia que nada disso estava acontecendo, né? E a partir desses depoimentos é que ela toma contato, de fato, com a experiência, o que foi essa experiência de ser contrário ao regime militar, né? Quando muitas vezes o discurso que se tinha era de que nessa época era mais seguro, porque os militares tomavam conta, né? E aí produz na minha avó, por exemplo, e aí eu cito ela porque é alguém que não tem esse acesso acadêmico que eu tive, produz nela uma outra relação com esse período ditatorial. Então, eu acho que isso que vai perpassar outras pessoas, né, e que vai chegar em outras casas da nossa sociedade, vai suscitar uma outra possibilidade de leitura sobre esse momento histórico. Interessante, você tem toda a razão. É como existe um silêncio intencional por Sim. parte do Estado brasileiro. Existe um silêncio, infelizmente, dentro das políticas educacionais, né? Existe um silêncio até mesmo dentro dos programas, tanto da graduação como das pós-graduações, silêncio, proposital ou não, é como se fosse um tabu falar da ditadura militar e principalmente das atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro, né? E trabalhos como esse seu, eles têm que ser popularizados. Esse seu trabalho ele não pode ficar dentro de uma gaveta. Ele tem que ser publicado, tem que ser publicizado, tem que ser exposto para que as pessoas leiam e possam procurar outras produções, outros colegas, seja em Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte, em qualquer estado do Brasil, que tenha produzido sobre mulheres, sobre homens, sobre partidos, sobre entender os militares, entender a instituição. Né? Você bem disse aí, a partir de Dulce, que a questão não é só discutir o que aconteceu com elas, mas também o que continua acontecendo nas prisões. As Sim. nossas forças de segurança, elas continuam sendo preparadas na perspectiva autoritária e repressiva.
Então, se as nossas forças de segurança continuam sendo treinadas, as chamadas academias de polícia continuam ensinando dos mesmos moldes, né, do período da ditadura, é lógico que as ações policiais, por mais que esses policiais sejam contrários, que tenham dentro das forças de segurança, e eu sei que tem, militares que não concordam com essa prática e nem praticam isso, mas eles são formados para isso. E Sim. com mais, são formados e seletivos, né? Porque as forças de segurança não entram nos grandes condomínios fechados com a mesma garra, com a mesma vontade que entra numa comunidade, na periferia. Então, existem aí tratamentos diferenciados para, para as comunidades, para os bairros, para os condomínios. E antes de irmos já para a nossa parte final, eu quero pedir a você que entrou agora, está assistindo o programa, está vendo aí a professora Tatiana expor o trabalho dela, a tese dela, mas não é inscrito. Se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sino para toda quarta-feira você receber a notificação de que tem mais um programa. E socialize, compartilhe nas suas redes, com seus amigos, nos seus grupos, porque isso você vai contribuir não só para o crescimento do canal, mas para democratizar a informação. Quanto mais canais, programas com esse viés, melhor a sua informação. E a gente trabalha para você. Tatiane, uma última questão. Tatiane. Você trabalhou com a colônia penal Bom Pastor, em Recife. Lá era para onde iam as mulheres, né, não só presas políticas, mas também tinha presas comuns lá. Como foi a experiência de unir no mesmo espaço presas políticas e presas comuns? Tem alguma situação, algum episódio que teria chamado a sua atenção a partir das memórias que você conseguiu com as suas protagonistas? Sim, Lemuel, essa colônia penal, né, em que eu pesquiso em Recife, é uma colônia penal que tem uma especificidade muito grande, que é uma colônia penal do Bom Pastor, regida por freiras ligadas à Igreja Católica, e que, portanto, havia uma diferenciação do que era esta colônia enquanto prisão e o que era, por exemplo, o Talavera Bruce, que era uma prisão que recebia mulheres no Rio de Janeiro, né? E a figura de Dulce, por exemplo, me ajuda a pensar essas diferenciações, mas também as leituras historiográficas, né, do que é uma prisão num outro formato, regida pelo Estado e não regida por freiras, como essa em Pernambuco. Nessa colônia se começa a se tem um período que se chama de o período das presas políticas, que é a partir de 68, 1968. Não porque tenha sido a primeira vez que tenha tido uma presa política lá, porque nos registros, nas pesquisas históricas em que vem adensando ao longo desses anos, depois da Comissão da Verdade, a gente conseguiu já pontuar algumas outras presas políticas que passaram por lá antes desse período. Mas a partir de 68, todas as mulheres que ficariam enquanto presas políticas eram enviadas para a colônia penal do Bom Pastor. E aí, de 68 até 79, a gente já conseguiu, né? E aí eu sei que tem mais do que isso, a documentação ainda continua sendo analisada a partir de outros trabalhos acadêmicos, mas a gente tem em torno de 24 a 28 mulheres que passaram por lá. Né? Esse número tende a crescer com o adensamento das pesquisas nessas documentações. Durante um período, essas mulheres ainda tiveram contato com as presas políticas. Depois houve uma separação. Havia uma ala em que ficava só presas políticas, separada das presas comuns. Mas nesse momento, havia outros momentos em que elas se encontravam, como, por exemplo, para participar das missas, que eram uma obrigatoriedade durante um tempo nos domingos, né? É uma prisão que é regida por freiras da Igreja Católica, portanto, a questão religiosa perpassa essa experiência dessas mulheres. E aí, num desses encontros, uma das presas comuns,
ela fala um pouco sobre isso quando, ao ouvir as narrativas das presas comuns, do porquê elas estavam ali, ela se depara com uma mulher que, pela pobreza e pela fome em que ela estava, quando estava fora da prisão, ela pega seu filho e se joga no rio, tentando suicídio e matar o seu filho junto com ela, porque ela disse que não aguentava mais ouvi-lo chorar de tanta fome. E que se ela já estava passando fome há tantos dias e já não aguentava mais isso, imagine uma criança, né? E aí essa mulher é presa por infanticídio, tentativa de infanticídio, e para a presa política, né, ela vai dizer, para mim, naquele momento, era o fortalecimento pelo que eu lutava socialmente. Eu lutava para que não houvesse pessoas passando fome daquele jeito, né? A nossa sociedade e todas as questões de classe, da qual elas falam muito, mas também as questões de gênero, que perpassa, inclusive, essa ideia, né, da mãe tirar o sofrimento do seu filho e também o seu, se jogar no rio. Ela diz, para mim, naquele momento, fazia todo sentido porque eu lutava e porque é que eu botava a minha vida em risco para que a gente tivesse uma sociedade mais justa e igualitária, em que todo mundo tivesse o direito ao mínimo, que era alimentação, saúde e educação. Então, histórias como essas perpassam um pouco as experiências que essas mulheres tiveram na prisão, não só junto com as presas comuns, né, mas também no coletivo das presas políticas que elas formaram lá dentro, né, e que possibilitaram a elas sobreviver a esse período, né, em que haviam passado por muita tortura, porque antes de ir para a colônia penal do Bom Pastor, elas passavam em torno de 1 a 2 meses sequestradas no DOPS e no DOI-CODE ou no quartel do Quarto Exército. E aí, por que, né, eu digo sequestrada? Porque essas prisões passavam de 2 a 3 meses ilegal. Não havia uma legalização jurídica dessa prisão. Depois dos 2, 3 meses, se tivesse sobrevivido às torturas, essa prisão era legalizada, né? E aí, com a legalização dessa prisão, com pouquíssimo tempo, elas eram enviadas para a colônia penal do Bom Pastor, que é onde esperariam julgamento e cumpririam sentença, caso fossem sentenciadas. Muitas delas, por exemplo, esperaram por 1 ano para julgamento e não foram sentenciadas. Depois do julgamento, tendo sido consideradas não tendo sido culpadas, elas eram liberadas, né? Mas já haviam passado 1 ano de suas vidas nas prisões, né? Então, fora essas experiências de casar dentro da prisão, como é o caso da Yara, que casou com outro companheiro que era um militante político também, que estava preso na casa de detenção, e aí até como uma estratégia, né, para que ela e ele pudessem se ver, mas também para que pudessem passar informações de um presídio para o outro, e claro, toda uma questão afetiva que envolve, né, eles tinham um relacionamento e foram separados pela prisão, ela se casa dentro da colônia penal do Bom Pastor. O que foi muito angariado pelo Exército como forma de publicizar, construir nos jornais um discurso de que aquelas mulheres não estavam sofrendo dentro da prisão, né? E aí saiu fotografias do casamento e eles diziam, veja, ela até teve um casamento com direito à festividade na capela da colônia. Vejam que nós tratamos com dignidade as nossas presas políticas, né? Mas aí eu analiso que se isso foi agimentado, né, agenciado pelos militares como forma de produzir um discurso sobre essa prisão, isso também foi agenciado por essas mulheres como forma de produzir uma resistência lá dentro, né? E aí elas falam muito de como elas trocavam informações, conseguindo fazer essa visitação no presídio da casa de detenção, que era onde ficavam os homens, ou em Itamaracá,
porque a maioria dos homens recebiam, inclusive, mais informações, muitas vezes, do que estava acontecendo lá fora, né? Às vezes com acesso a jornais, coisas que tinha que ser feito a partir das burlas, né? Estamos chegando ao final. Conversamos aqui com a professora Tatiane Ellen, do Departamento de História da UERN, do campus de Mossoró, exatamente. Do campus de Mossoró. Ellen, muito obrigado. E o que não lhe foi perguntado mais, você pode falar agora nas suas considerações. Eu gostaria de agradecer, Lemuel, o espaço e pensar o quanto a gente ainda precisa produzir uma historiografia mais larga sobre não só o período de ditadura, mas contemplando os diversos e diversas sujeitas que participaram desse período, né? O meu trabalho, ele versa sobre essas relações de gênero, mas a gente ainda precisa, por exemplo, de muitos trabalhos que pensem as questões de raça, deste período histórico. Essa historiografia está começando a ser construída, mas ainda há carência de muita pesquisa que verse mais especificamente sobre as questões de racialidade, sobre as questões de sexualidade e sexualidades divergentes, porque é um período muito rico historicamente falando, mas que as fontes durante muito tempo nos foi negadas, né? Então, a partir do momento em que essas fontes começaram a se abrir, ainda que muitas estejam ainda fechadas nos quartéis e a gente ainda não tem acesso a todas, mas hoje a gente já tem um arcabouço maior de fontes para pesquisar, além, claro, da metodologia de história oral, que nos possibilita muito pensar outras e outros sujeitos da história, né? Então, pensar o quanto ainda é um campo aberto de pesquisa. E aí, como professora, né, da universidade hoje, isso é uma coisa que eu levo para a sala de aula, mas que aqui um canal aberto em que vários outros e várias outras historiadoras, historiadores e o público em geral, porque são pesquisas elaboradas também em outros campos de conhecimento, né? Tem um pessoal do direito, tem um pessoal de letras e sociologia que também trabalham com essa temática. Pensar os pontos que ainda precisamos adensar dessas discussões. Muito obrigado, professora Tatiane. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.